membro de nenhuma igreja do nosso presbitério. Espero que o Senhor nos abençoe com a pregação da sua palavra esta noite. Estamos reunidos desde sexta-feira como presbitério, a 34ª reunião do PREC. E para nós tem sido sempre momento de alegria e de paz, poder estar com os pastores, presbíteros, reunidos em prol da promoção do reino de Deus na nossa região. Os pastores escolhem pregadores e me escolheram para estar pregando esta noite aos irmãos. Eu quero pregar em Jeremias. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Jeremias. Eu vou pregar no capítulo 23, texto que foi pregado exatamente há 15 dias, no dia da reeleição aqui, pastor efetivo da igreja. Então, para aqueles que são membros da igreja, terão a oportunidade de mais uma vez ouvir o mesmo texto. E para os irmãos do presbitério, assim como os pastores e presbíteros do presbitério, têm também a oportunidade de ouvir o mesmo texto da parte do Senhor para nós. Uma ocasião oportuna para considerar um texto como esse, que trata dos pastores. Mas antes, eu quero que os irmãos abram no primeiro capítulo de Jeremias. Ali nós temos o contexto um pouco do profeta, da vida do profeta Jeremias. Um profeta jovem, ele foi chamado pelo Senhor quando ainda muito jovem. Estudiosos dizem que ele ainda dependia financeiramente dos seus pais, inclusive. Jeremias foi chamado no ano 600, mais ou menos 600, antes de Cristo, durante o período do rei Josias, o último rei fiel de Judá. Naquela ocasião, o reino de Israel havia sido destruído pelo Senhor em ocasião do sincretismo religioso em Samaria, e apenas o reino de Judá, representando todo o povo de Deus, está numa condição de decadência social, espiritual, moral, política. E então o jovem Jeremias é chamado exatamente nesse momento da história do povo de Judá, da história do povo de Israel. E no primeiro capítulo nós lemos logo acerca do profeta, do chamado dele. No primeiro capítulo nós lemos assim, palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Esse era o rei fiel, o último rei fiel de Israel. Filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Então, nós temos um pouco aqui do contexto do profeta Jeremias, chamado, como nós lemos, na época do reinado de Josias, como disse, fim, o último rei piedoso. Vão encontrar a história de Josias no segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23. Josias é um rei que reforma Israel. Ele pede que um dos seus servos encontre a lei de Deus volta para Israel, e ele começa a reformar o culto, ele põe a palavra de Deus à frente do povo, porque anos anteriores, reinados anteriores, havia reinado de pecado, de abandono da lei do Senhor, não apenas de negligência, mas de um abandono deliberado da parte daqueles que haviam sido constituídos por Deus para cuidar do povo de Israel, para cuidar das ovelhas do Senhor. Então, depois da morte do rei Josias, então é levantado, como nós lemos aqui, os reis Jeoaquim e Zedequias. Jeoaquim é o rei que vai enfrentar, ou melhor, que vai ser objeto da ira do reino da Babilônia, porque Deus vai levantar o reino da Babilônia
para destruir o povo de Judá, levar cativo a Babilônia. Então esse rei Jeoaquim será o objeto da ira de Deus que trará o povo da Babilônia. Zedequias será o rei, então, que se rebelará contra o rei da Babilônia. Porque Deus vai dizer assim a Zedequias: olha, Zedequias, eu vou, por meio do profeta, eu vou mandar o rei da Babilônia para destruir o povo, e você não se rebele contra o rei, porque é o meu julgamento sobre o povo. Eu vou destruir o meu povo. E você não pode se rebelar contra ele. Você vai ter que aceitar a disciplina que vem do Senhor, a destruição por intermédio do rei da Babilônia. Só que Zedequias, também ímpio, como Jeoaquim, diferente de Josias, se rebela contra o rei em pura rebeldia contra o próprio Deus. Capítulos 23 e 24 do segundo livro dos reis. Então, o reino babilônico destruirá Judá. E o profeta Jeremias é esse grande instrumento de Deus para esse anúncio. Mas não apenas um anúncio de juízo, mas um anúncio também de esperança, de misericórdia, de graça, de restabelecimento do povo, através dos remanescentes, obviamente. Por isso o reino de Jeremias é considerado, não apenas pelos estudiosos, mas à luz do próprio texto, aqui no primeiro capítulo, é um reino de destruição e de edificação. Aqui no capítulo 1, ainda para nós entendermos um pouco o contexto, depois lermos Jeremias 23 e orarmos, nós lemos que a palavra do Senhor veio a mim, diz o profeta Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. A palavra criança aqui pode ser jovem, moço, ele era muito jovem. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje, aqui está o resumo, talvez, do versículo 10, de todo o ministério profético de Jeremias. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. No capítulo 18, Deus vai chamar Jeremias e vai dizer, talvez, texto conhecido de alguns dos irmãos. O Senhor vai dizer: Jeremias, desça à casa do oleiro. Jeremias vai descer e o Senhor, então, vai mostrar a obra do oleiro, onde o oleiro toma o barro, constrói o barro, e depois ele destrói o barro e constrói o barro de novo. E então o Senhor diz assim a Jeremias: você vê o oleiro trabalhando no barro? É assim que eu faço com Israel. Israel está nas minhas mãos. Se eu der uma ordem para Israel, e Israel não obedecer, então eu vou destruir Israel, vou destruir Judá. Mas se eu der uma ordem, e então, depois de ter desobedecido, Israel se converter, então eu vou mudar de ideia. E então, aquilo que eu diria que faria mal, eu vou fazer bem ao povo de Judá, ao povo de Israel. Portanto, irmãos, esse é o ministério do profeta Jeremias. E aí, então, vamos ao capítulo 23, os 4 primeiros versos que eu quero considerar agora à noite, com a graça do Senhor, depois orar, pedir a bênção de Deus para a pregação da sua palavra. No capítulo 23, os 4 primeiros versos, nós lemos assim: esse é Jeremias falando ao povo de Judá, aos profetas, aos sacerdotes e aos reis. Ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo: vocês dispersaram as minhas ovelhas
e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticam, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vamos colocar esse momento nas mãos do nosso Deus e implorar a sua bênção sobre nós. Pai nosso que estás nos céus, santo tu és, Senhor. Tu és criador de todas as coisas e tu mantens tudo o que tu criaste. E até aqui o Senhor nos tem ajudado. Aprove a ti, Senhor, assim tu quiseste fazer, nos chamar para o teu povo, nos incluir no Israel do Senhor. E aprove a ti, Senhor, chamar pequeninos para o pastoreio da tua igreja, para o ensino e o cuidado, Senhor, do teu rebanho, assim como o Senhor chamou o pequenino e jovem Jeremias. Abençoa-nos, Senhor, neste momento. A tua palavra está aberta. Que o teu Espírito Santo, que a inspirou, que a tem preservado e que a tem trazido às nossas mãos, diante dos nossos olhos, seja o único a trabalhar esta noite, Senhor. Que a tua palavra seja ensinada com fidelidade, com acuracidade, com graça, na dependência total do teu Espírito Santo, e que ela fale aos nossos corações, dos irmãos, dos pastores que o Senhor chamou para cuidar do rebanho do Senhor. Que o bom pastor esteja conosco, que o supremo pastor esteja conosco neste momento, nos ajudando, nos ensinando, abrindo os nossos olhos espirituais, lançando luz na nossa mente, para que, Senhor, entendamos os teus planos, para que possamos viver o Cristo, o nosso bom pastor, e assim realizarmos a obra a qual o Senhor nos tem chamado antes, Senhor, de que nós nascêssemos, como fez com Jeremias, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, Senhor. Em tudo, Pai, dependemos de Ti. Que o Senhor nos abençoe. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero considerar esses 4 versos sobre o tema pastores, porque ele fala de pastores. Antes de entrar necessariamente no texto, eu quero lembrar os irmãos que esse texto não diz respeito apenas à história de Israel. Ele diz respeito à nossa história, à história da igreja. Ele está no livro, no cânon das Escrituras Sagradas. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, entendemos sim uma dispensação onde Deus trabalhou com o seu povo, que naquela dispensação, antes da vinda de Cristo, se limitava, pelo menos de uma forma ordinária, àqueles descendentes naturais de Abraão, que faziam parte de uma nação, Israel. Mas à luz de toda a Escritura, nós sabemos que nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Logo, o texto fala para nós. O texto fala de nós. O texto fala da igreja. Sempre que os irmãos ouvirem uma pregação do Antigo Testamento, tenham isso em mente. Porque antes de eu entender isso, quando um pastor anunciava que a pregação ia ser no Antigo Testamento, eu confesso aos irmãos que eu ficava desestimulado a ouvir. E que eu pensava assim, esse texto aí já não é para nós. Isso era pecado, o pecado da ignorância, porque não sabia do contexto canônico e da revelação de Deus e das 2 administrações. Mas então lembre disso. Essa palavra aqui fala da gente. Como o pastor Edinaldo fez pela manhã, de forma excelente, explicando todo o contexto e aplicando, isso nos ajuda bastante a entender. Isso é bom para nós entendermos quando foi escrito o texto, a quem foi dirigido o texto, enfim. E claro que sempre numa exposição de Antigo Testamento é necessário se fazer isso. Não apenas antes, como foi feito, mas durante, para nós entendermos o texto de fato. Mas, repito, esse texto é para nós hoje, igreja. Embora a revelação a Jeremias tenha ocorrido 600 anos antes de Cristo, essa palavra de Deus que esmiuça a penha, essa palavra de Deus que converte pecadores, que liberta homens e mulheres do domínio do diabo, de Satanás,
essa palavra é para nós hoje. Ela permanece sendo a mesma palavra do Senhor. E aqui nesse texto que trata de pastores, nós temos de forma muito clara nos 4 versículos, melhor, nos 2 primeiros versículos, uma repreensão da parte de Deus aos pastores. Porque eles não estavam apacentando a igreja. E nos 2 seguintes versos, nos versículos 3 e 4, nós temos a esperança de Israel. Uma promessa que ela é entendida de forma bem clara quando nós olhamos para os versos imediatamente seguintes, que vou ler depois, do verso 5 até o versículo de número 8, onde há uma promessa de um renovo, onde há a promessa de um rei, onde há a promessa de um pastoreio, onde há a promessa de alguém que vem exercer justiça. E isso eu vou estar considerando com os irmãos agora. Repreensão é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Mas o profeta Jeremias foi chamado para isso. Os pastores do rebanho do Senhor foram chamados para isso também. O evangelicalismo erra quando ele só traz esperança. Ele não traz disciplina, ele não traz repreensão, ele não traz correção. Aí ele erra. Mas um profeta fiel do Senhor, alguém que foi chamado pelo Senhor para anunciar a sua palavra, sempre haverá esses dois aspectos, essas duas realidades, como era a realidade do ministério profético de Jeremias. Porque o Senhor chama os homens para anunciarem sua palavra, para derrubar, para arrancar, para destruir e também para edificar, para construir, para regenerar ou para gerar de novo. E aqui nos 2 primeiros versos, nós temos então a repreensão do Senhor com uma expressão ai. O Senhor Jesus também usou essa expressão em uma das ocasiões do desenvolvimento do seu ministério terreno. E aqui o profeta diz ai dos pastores. Na verdade, o que nós temos aqui no texto original é um verbo que significa cuidar de, que significa alimentar, apacentar ou pastorear. E por causa dessa realidade, então a versão já trouxe o substantivo, ai dos pastores. Os irmãos sabem que o contexto de Israel, a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor no Antigo Testamento, a realidade desse povo era uma realidade agrícola. O povo conhecia muito esse vocabulário de pasto. Então, o pastor é aquele homem que cuida da ovelha, que dá alimento para a ovelha, que apacenta a ovelha, que cuida da ovelha, que põe a ovelha no colo quando ela precisa. Esse é um pastor. Essa é a figura que o Senhor está usando aqui. E no mundo antigo, os pastores eram os governantes. Em documentos antigos, antes mesmo dos escritos de Moisés, o Pentateuco, nós vamos encontrar alguns documentos onde os governantes e reis são chamados de pastores pelos seus súditos. Porque essa é a ideia de cuidado, de alimento, de proteção. Mas no contexto de Israel, é necessário que Israel entenda que o pastor de Israel é Deus. O pastor do povo do Senhor é o próprio Senhor. Todos nós conhecemos bem o Salmo 23. Qualquer criança conhece o Salmo 23. E o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Quem está falando é Davi, o rei de Israel, o pastor de Israel, né? O pastor de Israel colocado pelo pastor de Israel, que é o Senhor. E Davi entende que ele está ali sendo um instrumento de Deus para o cuidado do povo. Porque o povo não é dele, o povo é do Senhor. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele diz ao Senhor: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vejam a figura do pastor que ele tem. Do pastor que dá alegria à ovelha, que passa o óleo na ovelha quando ela precisa, que cuida dela,
que está com ela. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso é Davi, colocado por Deus sobre Israel como pastor. No Salmo 28, versículo 8, diz: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio, salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. No Salmo 80, ele escreve, dizendo: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Essa é a função do pastor de Israel, o rei Davi. Quando o profeta Isaías recebe do Senhor a revelação, ele diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Essa é a figura do pastor. É o próprio Deus, é o próprio Senhor. É aquele que chamou Jeremias para que Jeremias anunciasse a revelação do Senhor. Ali no capítulo 1 de Jeremias, nós vimos como o Senhor estende a mão, uma linguagem antropomórfica. Deus não tem mão, Deus não tem braço. É uma linguagem para que nós possamos entender a revelação. E ele estendeu a mão e tocou na boca do profeta, dizendo que agora o profeta vai falar aquilo que Deus está mandando. Não são mais palavras do profeta, são palavras do Senhor. O profeta é apenas um instrumento de Deus. Ele apenas deve ir aos reis, ele deve ir aos sacerdotes, ele deve ir aos próprios profetas falsos dentro de Israel, dentro da igreja, para então repreendê-los em nome do Senhor. A palavra do Senhor ao profeta Jeremias. E Jeremias foi chamado então por esse pastor, o pastor de Israel, que nós já conhecemos bem, como um Deus justo, como um Deus que julga, como um Deus que condena, como um Deus de quem ninguém pode zombar, ninguém, e também como um Deus de amor, de misericórdia, de graça, um Deus que dá esperança ao seu pasto, às suas ovelhas, que é o Messias, que é o ungido do Senhor, que é, em João capítulo 10, o bom pastor, cuja voz as suas ovelhas conhecem. O pastor que dá vida pelas suas ovelhas. O pastor que ama as suas ovelhas. Esse é o pastor de Israel. Esse é o pastor da igreja. Esse é o pastor do seu povo. E em Israel, esse Deus, o pastor do povo, instituiu, aqui nessa dispensação, instituiu homens para cuidarem de Israel, para cuidarem de Judá. Quem são esses homens? São os reis, são os sacerdotes e são os próprios profetas. Os reis, porque governam. E eles devem governar pela palavra, como Josias fez. Estou falando de Israel. Pelos sacerdotes, porque como nós já vimos aqui, livro de Êxodo, de Levítico, todo o trabalho sacerdotal, e os sacerdotes tinham essa honrosa função de representar o povo diante de Deus, quando levava no peitoral aquelas pedras preciosas, 12 pedras simbolizando as 12 tribos, e então adentrava a presença do Senhor no lugar santo para trabalhar para o Senhor.
E, ao mesmo tempo, ele representava também o próprio Senhor. Por isso, a sua vestimenta pomposa, de linho fino, de instrumentos caros, com coroa, com lâmina, escrito Santidade do Senhor. Exatamente para mostrar a Israel que o Deus que cuida de Israel é um Deus santo, é um Deus justo. E os profetas, como nós já conhecemos, aqueles que recebiam revelação da parte do Senhor, que tinham a sua boca como instrumento na mão do Senhor para denunciar o pecado da igreja, porque um profeta fiel faz isso, mas também para dar esperança a Israel, porque a aliança de Deus jamais poderá ser quebrada. E Deus fez uma aliança com Abraão e com os seus filhos, com todos aqueles que andam na pisada de Abraão. Deus fez uma promessa e disse que não voltaria atrás com a sua promessa, que ele seria o Deus de Abraão e o Deus dos seus filhos também. Então são essas três classes de homens colocadas por Deus, instituídas pelo Senhor em Israel para cuidar de Israel. Entretanto, esses homens estavam pecando contra Deus. Nós lemos no primeiro capítulo. Jeremias recebeu a palavra do Senhor no tempo do reinado de Josias. Reinado bom, crente, rei, exercendo o seu pastoreio. Fiel a Deus, tanto que está grafado lá. Mas nós lemos lá no primeiro capítulo que Jeremias também foi chamado, a palavra do Senhor veio a Jeremias no reinado de Joaquim e de Zedequias, 2 homens ímpios, que estavam fazendo exatamente o contrário, tudo diferente do que o rei Josias havia feito. Ao invés de eles pastorearem o povo de Deus, eles estavam alimentando o pecado dentro da igreja. Eles estavam alimentando o pecado dentro de Israel. E os reis não estavam governando com a lei. Os sacerdotes não estavam representando a santidade de Deus. E os profetas não estavam falando aquilo que Deus havia mandado falar. Por isso, o Senhor diz, por meio de Jeremias, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Estão destruindo e dispersando. Sim, porque não há outro caminho. Quando não se cuida, se destrói. Nós temos que entender isso. Isso ocorre no âmbito familiar, só para elucidar os irmãos. Entendam isso. Um pai e uma mãe que não cuidam de seu filho, destrói o seu filho. É simples assim. Porque Deus os colocou para o cuidado, para a proteção, para a correção, para a disciplina. E quando os pais se isentam dessa responsabilidade, eles estão fazendo o que com seus filhos? Estão destruindo os seus filhos. E era isso que os reis, sacerdotes e profetas estavam fazendo. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Que apacentam não que eles estivessem cuidando, mas que eles estavam ali para isso. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram. Afugentar aqui é literalmente expulsar. É repelir, ou ainda é empurrar para o lado. Então vejam que o pecado não é de negligência. O pecado não é de fraqueza. O pecado não é de que eu não posso fazer. Eu não tenho condições de fazer. Eu estou limitado. Não é esse o pecado. O pecado é de empurrar para o lado. O pecado não é de negligência, mas é de pura deliberalidade. Eles não querem cuidar do povo porque eles não querem cuidar do povo. O rei não pega a Bíblia, a palavra de Deus e a lei e mostra o povo porque eles não querem. Eles querem adorar os altares, eles querem se entregar ao adultério. Eles querem pecar contra Deus, assim como os levitas e os profetas. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Cuidar, irmãos, é comparecer, convocar, visitar.
tomar conta, punir, castigar. Isso é cuidar. Aqui no versículo 2. Os vocábulos hebraicos não são como os nossos. Nós temos várias palavras. As línguas antigas, elas não eram assim. A língua antiga, ela traz um vocábulo e um montão de significados. Um montão mesmo. Para mais de 15, 20, 30 significados às vezes. Isso é riqueza. É uma discussão linguística aí, mas isso é riqueza. Alguns vão defender que a riqueza é ter várias palavras. Mas, segundo os linguistas, quer dizer, parte de alguns linguistas, uma língua avançada, desenvolvida, ela tem um vocábulo para vários significados. É a língua antiga. Então, cuidar aqui é, repito, apacentar, é visitar, é estar presente, é comparecer, é até punir, castigar. Mas, como disse, esses pastores de Israel, colocados pelo pastor de Israel, não estavam fazendo isso. Veja o versículo 9. A respeito dos profetas. Eu começo aqui no texto que nós estamos considerando com os profetas, aqueles que deveriam falar em nome do Senhor. O meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra, veja aqui, é Israel. É o povo de Deus isso aqui. Não está falando do mundo, não. Ele está falando da igreja. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau e seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Aqui o aspecto da destruição do ministério profético de Jeremias. Para a qual serão empurrados e na qual cairão, porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Os profetas de Samaria, isso era o povo destruído já. Era o povo do reino de Israel. Nos profetas de Samaria havia algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Deus está dizendo, esse é o povo destruído. Aí, atente para o verso 14. Mas, nos profetas de Jerusalém e de Judá, colocados por mim como pastor, vejo coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Humanamente falando, coitado de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Jeremias vai ver o exército babilônico destruir Jerusalém. Querem ver a aflição de Jeremias? Leia durante a semana o livro de Lamentações. Os irmãos vão ver. Jeremias vendo Jerusalém totalmente destruída. Fumaça subindo. Não era só a cidade, não. Os pontos turísticos. Era o templo do Senhor. Totalmente destruído pelo reino da Babilônia. Tomaram os instrumentos e os objetos sagrados do templo e levaram para a Babilônia. E Deus destruiu e trouxe fome para aqueles que ficaram em Jerusalém. Jeremias é um dos remanescentes, mantido pelo Senhor. Para que Deus reestruture o povo. Para que Deus levante o povo de novo. Porque Ele é Deus de esperança. Ele é Deus fiel à sua aliança.
No versículo 21, versículo 20, o Senhor diz assim: a ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Deus havia determinado um juízo e um castigo para o povo de Israel. Nos últimos dias, vejam como o profeta vê os nossos dias e os dias de Cristo, os dias da vinda de Cristo. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Versículo 21, não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo. E o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Mas eles não estavam fazendo isso. Preferiram acreditar em si mesmos, né, um contexto não muito diferente de toda a história do povo de Deus, seja na antiga ou na nova dispensação da graça. No capítulo 22, o Senhor diz, 2 primeiros versos, desça ao palácio do rei de Judá, que é aqueles versos que eu li há pouco, diziam respeito aos profetas e aqui aos reis. Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Você que se assenta no trono de Davi. Nós percebem aqui o plano de Deus. Quem é Davi? Aqui nesse contexto. É o rei piedoso, com quem Deus havia feito aliança, cujo filho se assentará no seu trono eterno e reinará com justiça. Então, Deus está dizendo, Jeremias, vai lá com o rei que está sentado no trono de Davi, que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor, olha o que o Senhor diz ao rei, ao pastor, porque ele é pastor, pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. A função do profeta era falar. Não estão falando. O profeta do rei, a função do rei era cuidar, era fazer a justiça. Não estava fazendo. Eles tinham se desviado da função deles. Como vimos, não por negligência, mas deliberadamente. Tinham se afastado da função deles. Eles não tinham comparecido às ovelhas. Eles não tinham convocado as ovelhas. Eles não tinham visitado as ovelhas. Eles não tinham conversado com as ovelhas. Eles não tinham aconselhado as ovelhas. E isso é pecado. Se Deus ordena que nós façamos algo e nós não fazemos, como é o nome disso? Se Deus diz que eu tenho que amar minha esposa e eu não amo, como é o nome disso? Se eu devorar e ler a Bíblia sempre e eu não faço, como é o nome disso? A psicologia, a sociologia, a história podem dar outro nome, mas a Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama de desobediência. O que Deus tinha dito aos nossos primeiros pais? Vocês não devem comer. Foi o que eles fizeram. Comeram. Vocês devem apacentar. Eles não fizeram. Pecaram contra Deus. Nós, pastores e presbíteros, quando não visitamos, quando não aconselhamos, quando não nos fazemos presentes, quando nós não aconselhamos, nós pecamos contra Deus. Porque Deus nos colocou para isso. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Por quê? Porque Ele é o pastor de Israel. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que põe o óleo. Ele é aquele que cuida das feridas. Ele é aquele que disciplina. Ele é aquele que castiga. Ele é aquele que pune. Quando a ovelha está fora dos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, louvado seja Deus. Porque a obra é do Senhor.
Porque o povo é do Senhor. Ainda que homens falhem, Deus não falha. Ainda que homens deliberadamente não queiram cuidar do rebanho, Deus cuida do rebanho. Porque Ele é fiel à sua aliança. Por isso, há esperança. Por isso, há promessa. Versículo 3. Eu mesmo, é Deus quem está falando. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O profeta vê o futuro de Israel. Um futuro mais próximo, 100 anos depois, onde Deus vai levantar homens piedosos, governantes piedosos, Esdras, Neemias e outros. Deus vai trazer de volta o povo da Babilônia. O profeta está vendo isso. Mas o profeta está vendo, sem dúvida, também a nossa era. Onde, apesar de sempre haver falsos pastores, Deus continua cuidando da sua igreja. Deus sempre irá levantar bons pastores para a igreja. Porque Ele ama a sua igreja. Ele não abandona. É o mercenário que abandona. É o mercenário que foge, porque ele é mercenário. Ele só quer ganhar. Ele não está disposto a pagar o preço. Ele não vai pagar o preço. É mercenário. Mas Deus, o pastor da igreja, Ele sempre vai levantar pastores fiéis, verdadeiros, para cuidar das suas ovelhas. Para amar as suas ovelhas. Ele está vendo os nossos dias, que de forma um pouco ou bastante diferente da antiga dispensação, enquanto Israel teria aqueles pastores locais, hoje a igreja do Senhor, em cumprimento dessa parte dessa profecia, as ovelhas são de todas as terras. E os pastores também são de todas as terras. A igreja do Senhor está espalhada por todo o mundo hoje. Alguns lugares ainda não, de forma geral em todo o mundo. E esse Deus que ama esses filhos verdadeiros de Abraão, com quem Deus fez aliança, provê pastores para cuidar das suas ovelhas em todos os lugares do mundo. Quem de nós não se alegra quando vai a algum outro lugar e encontra uma igreja onde o pastor é fiel, onde você vê que o pastor está pregando, e como Jeremias, ele não tem medo de ninguém. Ele abre a boca e deixa Deus falar, por meio da palavra, porque é assim que tem que ser. É assim que os pastores têm que pregar. Não estou ensinando ninguém a pregar. Sou um dos mais novos do presbitério. Eu tenho que aprender muito, sem dúvida nenhuma. Mas é uma verdade que todos nós, de forma unânime, concordamos. E é assim que se deve proceder. E Deus tem feito isso. Ele tem recolhido o remanescente, ele tem colocado todas as ovelhas no seu aprisco e tem feito com que elas sejam o que está escrito aqui. Serão fecundas. Elas darão frutos. Elas vão ser úteis. E elas serão muitas, porque elas se multiplicarão. É o que nós temos hoje na nossa realidade. E, obviamente, nós não podemos deixar de dizer que o profeta não vê apenas 100, 200 anos depois dele, ou os nossos dias, mas ele vê a manifestação do bom pastor, do Cristo, esta manifestação que nós estamos aguardando ainda. Porque, como em Israel, nós ainda não chegamos à promessa plena de Deus. Nós temos recebido mais luz, é verdade, do que Israel. Mas ainda não chegou o tempo pleno desse apacentar. Ainda estamos misturados ainda.
Ainda há crentes e falsos crentes. Há ainda fiéis do Senhor e hipócritas do Senhor. Há ainda ovelhas, mas ainda há bodes disfarçados de ovelhas. E com o Espírito Santo, como diz em Apocalipse, nós que somos a igreja, dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque nós queremos esse apacentar. Nós queremos e almejamos o dia em que as nossas lágrimas serão enxutas pelo Senhor. E nós estaremos para sempre. Um só rebanho, um só pastor, todos sendo pastoreados pelo Senhor de forma perfeita, plena, sem mais nenhuma ferida, sem mais nenhuma doença, sem mais nenhuma dificuldade. Mas eu dizia, enquanto isso não ocorre, estamos na mesma condição de Israel. E nós, pastores, nós devemos atentar para o que nos diz. Como temos pastoreado? O que temos feito em nome do pastor? Aqueles que têm exercido o ministério de forma fiel, eu disse fiel, não disse perfeito, disse fiel. Esses, sem dúvida, estão inseridos dentre aqueles que o Senhor prometeu ao seu povo, aqui mesmo em Jeremias, lá no capítulo 3, quando ele disse: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Conhecimento de quê? De formação acadêmica? Conhecimento de quê? De história? Conhecimento de sociologia, psicologia? Não, conhecimento do Senhor. Na palavra do Senhor. Conhecimento da lei do Senhor. Porque os profetas têm a lei, têm o Pentateuco diante dos seus olhos. Não pensem vocês que os profetas viam apenas de revelação vinda da parte de Deus. Não. Eles tinham o Pentateuco e conheciam bem o Pentateuco. E conheciam a lei e sabiam qual era a vontade de Deus. Assim como os reis deveriam saber, os sacerdotes deveriam saber e os profetas também deveriam saber. Com conhecimento, com apacentar, não é cuidar, amar. Com conhecimento do Senhor e com inteligência. Isto é, não é só conhecimento. Ter conhecimento sem aplicação é vão, não serve para nada. Pode encher o peito e ficar orgulhoso, não adianta para nada. Inteligência, a sabedoria. Leia os livros sapienciais. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Lamentações de Jeremias, também por alguns considerado como poético, sapiencial. E vão, então, entender o que é sabedoria e inteligência de fato. Não é tirar a melhor nota na escola. Isso não é inteligência à luz da Bíblia. Porque até um ímpio faz isso. A inteligência e a sabedoria verdadeira é ter conhecimento da palavra do Senhor e aplicá-la na vida. O pastor pastoreia com conhecimento e com inteligência. Conhecimento da lei e aplicação da lei na vida prática das ovelhas, da sua primeira das ovelhas, obviamente. O conhecimento é de Deus, irmãos, e a inteligência é a aplicação dessa lei. Para caminharmos à conclusão, já mencionei, mas quero ressaltar. Os pastores em Israel eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Os pastores, na nova dispensação da graça, na igreja, são os pastores, os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Essa é a verdade bíblica. Esses são os pastores da igreja. Os pastores são os presbíteros da igreja. Os presbíteros docentes se afadigam no ensino. Gastam a sua força no ensino, no estudo, no conhecimento da lei do Senhor, na aplicação da lei, se afadigam. E por isso Paulo disse a Timóteo que eles são dignos de dobrado honorários ou de honra duplicada. Esses são os presbíteros docentes, eles são pastores. Devem pastorear pela palavra. E os presbíteros regentes também são pastores, que não apacentam com a pregação da palavra, com o debruçar-se, com exaustão, como os docentes fazem, mas eles são pastores
cuidando das ovelhas, aconselhando as ovelhas, visitando as ovelhas, ministrando as ovelhas. As qualificações de 1 Timóteo 3 já foram pregadas quantas vezes, irmãos, pelo pastor Paulo Anglada aqui na igreja? Quantos sermões os irmãos já ouviram sobre as qualificações dos pastores, que são os bispos supervisores do rebanho? E eles devem cuidar da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Como eles cuidam da casa? Porque eles, se não cuidam da casa, não serve para cuidar da igreja. Isso é o que a Bíblia ensina. Na reunião do presbitério com os pastores, nós ouvimos a excelente pregação do presbítero Francisco, onde trouxe a palavra também muito conhecida nossa, de Atos, capítulo 20, onde o apóstolo Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, os presbíteros, e diz assim a eles: vocês, presbíteros, são bispos da igreja, supervisores do rebanho. Vocês devem olhar para o rebanho. Presbíteros, vocês são bispos, para pastorearem. Qual é a dificuldade de entender isso? O bispo é pastor. O bispo é supervisor. Os pastores no Novo Testamento são pastores docentes, presbíteros docentes e presbíteros regentes. Por isso eu escolhi esse texto para trazer na 34ª reunião do pré, onde estão reunidos pastores e presbíteros na plenária do presbitério. E no culto estão os pastores, presbíteros e suas ovelhas. Para que Deus nos chamou, irmãos? Para cuidar das ovelhas. Essa é uma promessa de Deus. Quando nós exercemos na humildade de Jeremias: ah, Senhor, eu não sei falar. Quando nós obedecemos a Deus e pastoreamos a igreja do Senhor como Ele ordena, nós somos parte da bênção de Deus para a igreja, da promessa de Deus para a igreja. Por isso Pedro disse aos presbíteros que há entre vocês, veja, o apóstolo Pedro se via como um presbítero. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que é de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Qual é o sentido de pastorear mesmo? Alimentar, cuidar. Qual é o sentido de cuidar mesmo? Visitar, acompanhar, comparecer. Ninguém pastoreia longe. Ninguém pastoreia longe. Necessário sentar com a ovelha. Necessário conversar com a ovelha. Necessário conhecer a ovelha. Numa era de WhatsApp, alguém já disse, em era de WhatsApp, uma ligação é prova de amor. Ninguém pastoreia por WhatsApp. Você pode dar uma palavra de ânimo, não é? Ninguém está condenando o WhatsApp aqui. Pastorear por WhatsApp, pastorear por telefone, não se pastoreia. Se pastoreia olho no olho. Se pastoreia lágrima correndo, lágrima correndo. Se pastoreia cabisbaixo, orando a Deus, suplicando a graça de Deus para essa ovelha. Se pastoreia comparecendo, visitando, conhecendo a vida da ovelha. Pastoreiem o rebanho de Deus, que é entre vocês. Não por obrigação, não, mas espontaneamente. Como Deus quer. Não por ganância. Porque se nós não vigiarmos, nós sempre vamos querer reconhecimento. Nós sempre vamos querer ganhar algo. Não pense que ganância aqui é só dinheiro. Também. Os que só pensam em dinheiro são prostitutos de algo. Né? Então, o pastor que pensa em dinheiro é um prostituto do ministério. Trabalha por dinheiro. Mas também não é só isso. É também status. Também reconhecimento. É também lugar firme que ninguém pode tirar. Isso é ganância. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores. Eu sempre digo isso aqui.
Nós, pastores de presbíteros, não somos dominadores de ninguém. A vida não é nossa. A vida não é nossa. A vida é do Senhor. Eu não sou dono de nenhuma ovelha. A ovelha é do Senhor. A ovelha vai vestir o que ela quer, portanto que não seja imoral. Né? Ela vai andar como ela quer, portanto que não seja imoral. Ela vai comer o que ela quer. Eu não vou dizer o que ela tem que comer, deixar de comer, o que ela tem que vestir, deixar de vestir, o que ela tem que falar, deixar de falar. Não. A ovelha é do Senhor. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Essa palavra aqui traz temor no coração de todo pastor fiel. Né? Porque Deus conhece o nosso coração e nós também conhecemos o nosso coração, mas é a graça de Deus. Um exemplo da função do amor, do aconselhar, do cuidar, de estar presente. Eu sempre digo, se alguém não gosta de pessoas, não foi chamado ao presbiterato da igreja, pastoreio da igreja. Alguém já me disse, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Não é? Pastor tem que andar com a ovelha. Se não andar com a ovelha, como é que ele vai pastorear? E quando o Supremo Pastor, então Pedro nos anima. Essa é a motivação do nosso coração. E quando o Supremo Pastor, o pastor mestre, o pastor principal, que é Jesus, quando ele se manifestar, presbítero Pedro está escrevendo aos presbíteros, pastores, docentes e regentes. Presbíteros, regentes, docentes. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Ou glória, não é? É a glória de Deus. Essa é a motivação do nosso coração. E para concluirmos, como se deve cuidar para a nossa humilhação de todos nós, como pastores e presbíteros? O nosso pastoreio deve ser com base, não é algum pastor que nós conhecemos e temos em alta conta. Claro, sempre aprendemos uns com os outros, mas ninguém é a base para nós, do pastor, senão o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o bom pastor. Deixa eu lembrar os irmãos do contexto. João capítulo 10. Jesus está falando com quem? Fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, doutores da lei. Doutores da lei, para traduzir para o nosso tempo, professores do Antigo Testamento. Era esse grupo que, ao invés de estar pastoreando o povo, estava se vendendo para o Império Romano. Ao invés de pastorear o povo, estavam crucificando o pastor do povo. Que coisa, que maldição. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. E então o Senhor diz a eles, eu sou o bom pastor. Deus está dizendo, vocês pensam que vocês são pastores? Não são, não. Eu sou o bom pastor. Jesus dizendo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu dizia, esse é o modelo para mim e para vocês, pastores e presbíteros. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. A luta é espiritual. Paulo disse, olha, a luta de vocês, irmãos, não é contra carne e sangue. É contra potestades. É contra demônio. É contra Satanás, que não quer que a igreja seja pastoreada. O mercenário foge, porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus diz. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Veja, nós percebem a ligação assim firme. Eu conheço o Pai me conhece, eu conheço as ovelhas da mesma forma. E dou a minha vida pelas ovelhas. Você estava falando das ovelhinhas dele lá, os discípulos, mas ele também falava de mim e de você. Porque ele disse assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não desses agora aqui. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, somos nós. E então haverá um só rebanho, um só pastor.
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Como disse, esse é o padrão alto. Nem o outro padrão é tão alto como esse. Esse é o padrão para nós. O que devemos fazer então, diante desse padrão? Nunca devemos nos esquecer, como lemos em Pedro, que nós não somos dominadores do rebanho. E por eu não ser um dominador do rebanho, por inferência clara de toda a Escritura Sagrada, eu também sou ovelha do bom pastor. Todos os pastores e presbíteros aqui do PREC são ovelhas do bom pastor. Então, significa que todos nós precisamos do bom pastor. Não tem mais nem menos. Nós precisamos exatamente da mesma forma. Então, o que fazer com esse alto padrão? Nos humilhar diante do Supremo Pastor, pedir a graça dele, o pastoreio dele, para a nossa vida, para a sua vida, pastor presbítero, para que então possamos pastorear o rebanho do Senhor, como ele ordena, como ele quer. O que deve ficar para nós, irmão, para nós concluirmos? Primeiro ponto claro, não apacentar o rebanho do Senhor é pecado. Eu disse isso durante o sermão. E todo pecado é digno de juízo, de horror e de amargura. Nós temos que dizer isso. Não entre na turma em que esquece que Deus é juízo. Deus é amor, fez aliança conosco, uma vez salvo, salvo para sempre, crente sempre crente, papai crente, eu crente, papai na igreja, eu na igreja. Não caia nessa. Não caia nessa. O pastor de Israel é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua sendo santo, santo, santo. Ele continua, como o pastor Edinaldo citou hoje pela manhã, ele continua não aguentando ajuntamento solene misturado com iniquidade. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo aquele que matou Nadab e Abiú quando apresentaram fogo estranho. O que eles fizeram? O Senhor disse, vocês têm que servir assim? Não. Eu acho que não. Eu acho que é assim. Acabou. História. Não apacentar o rebanho é pecado. E todo pecado é digno de juízo, de honra e de amargura. Mas para nós não terminarmos assim, poderíamos terminar, não tem nenhum problema. Mas a perícope não termina assim. É juízo, mas é esperança. Então deve ficar para nós também que o pastor de Israel cuida do seu povo. Por isso nós estamos aqui. Alegres, ouvindo ao Senhor. E sabemos que ele faz isso designando pastores para pastorearem o rebanho do Senhor pela palavra. Porque tem que ser. Não há uma forma, não há outra forma de pastorear a igreja. Se engana quem pensa que a igreja é uma empresa. Se engana quem pensa que a igreja é um clube. A igreja não é administrada como uma empresa. Ela não é administrada como um clube. Ela é cuidada como o Senhor ordena que seja cuidada. E Deus cuida da igreja por meio dos pastores, por meio dos presbíteros, pela palavra. Porque é Deus que fala, é Deus que ordena a bênção. É Ele que libera a bênção para o povo. E prova da bênção de Deus são pastores fiéis que cuidam das ovelhas do Senhor Deus. Eu quero concluir, como concluí, há 15 dias, fazendo um pedido. Fiz para a igreja, agora faço para todo o presbitério. Orem por nós, pastores. Não tem como terminar um sermão assim, senão dizendo, orem por nós. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Para que Ele nos dê a paz.
para que então possamos cuidar do rebanho que Deus tanto ama, que Deus quer tanto pegar no colo. Jeremias, isso não é evangelicalismo, não. Tá? Nós lemos lá, não foi? Apacenta, o salmista, melhor. Põe no colo as ovelhinhas e apacenta. É isso que Deus quer fazer com cada ovelha sua. E Deus faz e tem feito. Então, ore por nós. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Quero cantar com os irmãos. Vamos louvar a Deus. Peço para os irmãos e as irmãs ficarem de pé. Peço ao presbítero Isônio que escolha um hino ou um canto. Nós vamos louvar a Deus e depois do louvor do cântico, eu vou passar a palavra para o pastor Paulo Miguel. O pastor Paulo Miguel é o presidente do presbitério. Eleito como presidente do presbitério para o ano de 2020. Então, ele terá a palavra e trará as informações que são necessárias para as nossas igrejas, irmãos. Vamos cantar a Deus. Inário, número 180.